Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A final entre Magnus Carlsen e Ricardo Nakamura foi eletrizante. Eu mostrei aqui muitas das partidas que eles jogaram e muita gente falou: Rafa, mas você não mostrou a última partida delas, então vamos lá, né? Aqui a gente tinha a seguinte situação: Magnus Carlsen estava com 13 pontos e Ricardo Nakamura com 12, muito próximo. O tempo do campeonato acabando, quer dizer, provavelmente essa é a última partida. Se o Ricardo Nakamura vencer, ele iguala o match, vai pro desempate, eles vão ter que jogar mais. Então, o Magnus Carlsen joga aqui com a vantagem do empate. Olha o rating desses caras, 3.318, 3.339, né? A gente fala assim, um jogador de 1.300 já é um jogador legal, né? Já sabe jogar xadrez bem ali. Um jogador de 2.300... já é nível mestre, mestre nacional, né? E tudo mais. Agora, 3.300 é nível God, né? Nível God. Então vamos lá, a gente tem aqui partida de 1 minuto para cada jogador com 1 segundo de acréscimo por lance. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Se preparem, pessoal, que essa é a partida de fato mais emocionante aqui do campeonato. Aqui seguimos com E5, temos cavalo em F3, cavalo C6, desenvolvimento dos cavalos. Magnus Carlsen costuma ir para Ruy Lopes nessa posição aqui, ele decide jogar com o cavalo. G6 foi jogado, possibilitando o desenvolvimento do bispo. Magnus Carlsen não tem medo de abrir a diagonal, joga com D4, peão toma, cavalo toma, bispo vem para casa de G7, bispo vem para casa de E3, protegendo aqui o cavalo. E cavalo de G em E7 segue o jogo. Dama D2 dá reforço nas casas escuras e prepara para quem sabe fazer o grande rock. Nakamura segue com D6, temos aqui o Grand Rock, imediatamente jogado por Magnus Carlsen, provocando aqui, né, propondo aqui uma grande luta. H6 foi jogado, temos o lance bispo E2 seguindo com o desenvolvimento. Nakamura segue com o lance bispo E6 e aqui torre de H. Aqui é quase automático a gente jogar um rei B1, né? O Magnus Carlsen segue com o lance torre de H em E1. A barrinha se animou aqui com uma possibilidade de seguir com o bispo G4, tentar ganhar a iniciativa já nessa posição. O Magnus Carlsen prefere jogar com torre de H1, que eles vão jogando muito rápido, né, pessoal? Dama D7 foi jogado, cavalo por C6 foi a escolha do Carlsen. Cavalo toma e aqui cavalo D5, já centralizando bem aí o cavalo. Nakamura ainda não se compromete com nenhum lado, segue com o lance A6 e aqui o Magnus Carlsen já estoura tudo com o lance F4. Grande rock foi jogado pelo Nakamura, o Carlsen segue com o bispo F3, dando suporte nas casas claras. E aqui nós temos o lance rei B8 e rei B1. Profilático, todo mundo coloca o rei em segurança, aproveita e gasta um tempinho para isso. E o Nakamura segue com torre de H8. Até aqui a gente pensa, nossa, tá bem equilibrado, as torres posicionadas no centro, as peças lutando aqui pela coordenação central, os reis de certa forma bem protegidos. E aqui o Magnus Carlsen segue com o lance bispo F2. Ok, esse lance ganha mais atividade para o bispo, sem dúvida nenhuma, tem mais casas do que aqui em E3 e possibilita algum ataque desse tipo no futuro aqui, com sequência de checkmate? Pode ser. Vamos ver como segue. Torre C8 jogado pelo Naka. Na verdade, bispo H4 foi jogado agora por Magnus Carlsen e Nakamura aproveita e centraliza aqui o cavalo com o cavalo D4. Carlsen segue com o bispo cavalo em F6, atacando aqui a dama, atacando a torre, praticamente forçando a captura aqui deste cavalo. Portanto, nós temos bispo por F6, bispo por F6. Naka segue com cavalo por F3, capturando bispo G por F3. E aqui, nada passa por Ricardo Nakamura, um tático na posição. Bispo por A2, aqui com o cheque para cima do Magnus Carlsen. O que é isso, meus amigos? E o Carlsen joga com rei C1. Por quê? Né? Aqui, o que o Nakamura tá querendo? Ele tá querendo jogar um final com um peão a mais, né? Então aqui ele recuperaria a peça e teria uma boa posição. Ele precisa vencer com um peão a mais aqui, existe esperança, né? Por isso, nessa posição, o Magnus Carlsen mantém esse bispo aqui no jogo, segue com o rei C1, o bispo volta para casa de E6 e o Carlsen joga um H4 aqui. Qual será o plano do Carlsen? Vamos ver. Dama B5 seguiu na partida e o Carlsen com um peão a menos propõe troca de damas. Acho que ele tá pensando assim, esse final aqui no mínimo eu empato, né? E o Nakamura deve ter pensado a mesma coisa. Falou, puxa, é verdade. Seguiu com dama em A5 aqui. Mantendo possibilidades de ataque. Carlsen segue com dama C3. Vamos trocar. O Nakamura fala, não vamos. E aqui o Carlsen segue com B3. Naka joga com rei A8. Que raio de lance é esse? Magnus Carlsen segue com rei B2. Dama B5 jogado pelo Naka H5. Magnus Carlsen tenta abrir linhas.
E aqui, dama por H5. Nakamura fala, passa esse peão pra cá. Nakamura já com 2 peões a mais. Só que como é o Carlsen de brancas, a barrinha do Stockfish tá falando que a posição tá equilibrada, ó. Né? Fala assim, é 2 peões a mais? É, bastante, né? Quem é o adversário? É o Ricardo Nakamura, um dos melhores do mundo. Ah, não, então pode pôr igualdade, né? Que é isso, meus amigos? Magnus Carlsen segue aqui com o lance torre H1, atacando a dama, atacando o peão. A dama volta para B5 e o Carlsen recupera pelo menos um peão com torre por H6. A5 jogado pelo Naka, vai querer jogar um A4, pressão aqui para cima do peão de B3, hein? O Magnus Carlsen não se incomoda, joga com o lance torre G1. E agora B6 foi jogado, Carlsen vai atacando aqui a dama, Nakamura segue com C5, faz a proteção, e aqui torre H2, o Carlsen volta a torre aí para defender. Naka aproveita para jogar com lance A4, Magnus Carlsen coloca a pressão agora no peão de D6, peão toma, rei vem para casa de B7, permitindo torre por D6, meus amigos. E aqui o Magnus Carlsen igualou, portanto, a questão material, mas a posição dele é complicada. Nakamura segue com torre A8 agora, prometendo ataques infinitos aqui para cima do Magnus Carlsen. Um ataque perigoso demais está chegando. Magnus Carlsen segue com o lance F5 e aqui é o momento, aqui começa a grande confusão, né? O Ricardo Nakamura pode simplesmente jogar aqui, tem uma sequência muito forte e simples, não é tão simples na verdade. Depois que a gente vê parece simples, né? Que seria a seguinte sequência, peão toma, e aqui existiria a possibilidade de jogar bispo por B3. Por quê, né? Esse lance aqui, ele ativa a torre, não dá para o rei sobreviver a 3 peças pesadas, né? Então essa sequência aqui do Nakamura seria praticamente fatal já. Depois de dama por B3, torre E2 cheque seguido de torre E3, e aqui não dá para cobrir porque a dama também tá controlando essa casa. A gente teria já uma posição aqui muito vantajosa. Na verdade, as pretas estão dando mate em poucos lances aqui. Nakamura, meu amigo, não vai aqui para esse lance. Faz o lance dama em F1, que é um lance perigoso, com certeza. Como é que você vai defender aqui agora a posição, essas peças pesadas aqui que estão chegando para atacar? E continua firme aqui o Nakamura. Não fez o melhor lance segundo os computadores, mas fez um muito bom. E o Carlsen falou, me mostra aí o que você tem. Pegou o bispo e guardou no bolso. Meus amigos, o que é isso? Ricardo Nakamura tem a possibilidade de igualar o match agora. E ele precisaria jogar um lance como dama em A1 com cheque. Olha só, seguido de torre A2 com cheque. E aqui ele tem a posição dos sonhos. Porque depois de um rei D3 tem dama D1 aqui com cheque. Olha só que loucura, meus amigos. Rei E3, torre E2, joga o rei pra casa de F4, toma com cheque e por aí vai, tá caindo peão de E6, o rei tá atacado, as pretas já tem qualidade a mais, certamente uma posição muito vantajosa, pode até vencer uma posição como essa, Ricardo Nakamura. No entanto, de maneira dramática, Ricardinho Nakamura nessa posição faz o lance torre A1. Não, Ricardo Nakamura, não! E aqui ainda continua difícil de defender, de achar o melhor lance para as brancas. O Carlsen acaba jogando esse lance defensivo, tentando controlar aqui a casa de B1, né? Existe uma ameaça aqui de checkmate já. Então, a posição continua perigosa. No entanto, nessa posição, as brancas teriam o absurdo lance torre por B6. Aqui é sério isso, é sério, ó. A dama e a torre vão atacar junto com o bispo. Aqui tem mate em alguns lances. Claro que eles teriam que ter calculado toda essa sequência aqui de checkmate, né? Então torre por B6 não é de forma nenhuma um lance óbvio na posição, mas levaria para o mate. Magnus Carlsen não encontra isso. O tempo é curto, ele gasta um segundo e faz o lance dama C2. Nakamura tá de volta. E aqui, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar como é que joga de negras, o Nakamura não encontrou, hein? Então não se sinta mal se você não encontrar também. Mas se você encontrou, dê-se um tapinha nas costas. Porque aqui o lance vencedor seria o lance torre A2, né? Que loucura de partida. Seguido aqui de torre A8, é uma forma de trocar aqui de trocar a posição aqui da torre com a dama. É sacrificar, perdão. Seria sacrificar aqui, trazer a outra torre pro jogo e dar checkmate com dama em A1, né? Então Nakamura tem tudo na mão aqui. Torre A2 ganha a partida, mas o Nakamura não encontra. Traz a outra torre pro jogo, mas esse lance me parece muito bom. Mais uma vez ameaçou uma sequência aqui, no mínimo vai ganhar a dama. Mas aqui
Magnus Carlsen, é a vez dele jogar. E ele segue com torre D7, cheque. O rei vem pra casa de C6 e você fala, beleza, não tem mais cheque, acabou o cheque aqui pras brancas. Como é que vai segurar esse checkmate aqui? A posição perfeita do Ricardo Nakamura. É, meus amigos, quase perfeita. Magnus Carlsen agora sacrifica a torre com o bonito lance torre por C5, cheque. O quê? Torre por C5, aqui você tem que capturar, não tem outro lance. Não dá pra fazer nenhum outro lance. É forçado aqui a capturar. Não pode capturar de rei, senão quebra a cruz do rei. Tem que capturar de peão. Magnus Carlsen segue com o absurdo lance. Só tem um lance nessa posição. Magnus Carlsen sacrifica a segunda torre. Aqui você fala, ele só tá postergando o inevitável. Aqui ele tá entregando material porque ele tá levando mate. Meus amigos, rei por C7 foi jogado agora pelo Nakamura. Carlsen segue com dama por C5. Você fala, não, mas espera aí, dama e bispo contra dama e duas torres, com o rei levando mate de tudo quanto é lado aqui. Esse rei aqui não vai sobreviver de jeito nenhum. Mas tá na vez do Nakamura jogar, e ele não tem tantos lances assim. Segue com rei B7, dama D5 jogado pelo Carlsen. Rei B8 foi jogado, bispo em E5, meus amigos. E nessa posição, por misericórdia, Magnus Carlsen propõe o empate pro Nakamura. Nakamura aceita. Por misericórdia, porque aqui as brancas têm mate em 5 lances. Agora, como o Carlsen só precisava do empate, ele dá essa saída honrosa aqui pro Nakamura, né? Ele dá a saída honrosa e ganha aqui a partida. Ricardo Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos ver aqui a sequência de checkmate. Rei A7, bispo D4 com cheque, rei volta para B8, dama D6 com cheque, rei B7, dama D7 com cheque, rei A6, dama C6 com cheque, rei A5 e bispo C3, cheque mate. Que partida espetacular! O Magnus Carlsen sacrifica as duas torres para fugir do ataque de checkmate do Nakamura. E parecia que aquilo era uma medida desesperada só para postergar o mate do Naka. E na verdade era uma sequência vencedora de checkmate encontrada aqui pelo Magnus Carlsen, né? Duas lendas do xadrez, dois deuses aqui do Bullet. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!